Há dias que começam como qualquer outro e terminam mudando tudo. Não com explosão, não com anúncio, não com o tipo de drama que as pessoas esperam quando uma vida está prestes a virar. Terminam em silêncio, com um barulho pequeno, com o estalo seco de um tecido rasgando numa sala cheia de gente que ficou parada sem saber o que fazer com o que os olhos estavam vendo. Aquele foi um desses dias para Ana Beatriz. Ela tinha acordado cedo, antes do alarme, como fazia nos dias que importavam. Não porque estava ansiosa, ela tinha aprendido faz tempo que ansiedade e preparação são coisas diferentes e que confundi-las é um desperdício de energia que ela não podia se dar ao luxo de ter. Acordou cedo porque queria tempo. Tempo para o café sem pressa, tempo para o banho demorado, tempo para se vestir com calma e olhar no espelho não com a pergunta ansiosa de quem busca a aprovação, mas com a afirmação quieta de quem está checando se está pronta para o dia. E ela estava. O vestido que tinha escolhido para aquela noite era azul, da cor específica do céu num fim de tarde de verão, quando o sol já baixou, mas a luz ainda não foi embora. Aquele azul que é ao mesmo tempo quente e sereno. Tinha comprado num sábado de manhã, numa feira de artesanato no centro da cidade, de uma costureira idosa que fazia cada peça com linha e agulha e paciência, sem máquina, sem pressa, sem produção em série. A costureira tinha dito quando vendeu que o tecido era de linho natural, que respirava, que durava, que melhorava com o tempo, como as coisas que são feitas com cuidado. Ana Beatriz tinha passado a mão no tecido ali mesmo na barraca e sentido que era verdade. Havia uma solidez naquele tecido que não era rigidez, era caráter. Tinha guardado o vestido por 3 meses esperando a ocasião. E a ocasião era aquela noite. O jantar na casa da sogra, Dona Perpétua, que tinha convocado a família toda para celebrar o aniversário de 50 anos do casamento dos avós paternos do marido, Pedro. Um jantar grande, com parentes que ela mal conhecia, com a formalidade específica das famílias que têm história e querem que essa história seja sentida em cada detalhe da mesa posta. Pedro tinha dito que não precisava se arrumar tanto. Disse de passagem, enquanto anodava a gravata na frente do espelho do banheiro, sem olhar para ela, com aquele tom de quem está dizendo uma coisa prática sem perceber o quanto a coisa prática tem de avaliação embutida. Ela ouviu e não respondeu. Já tinha aprendido que certas respostas são mais bem guardadas do que dadas. Foram no carro dele. 25 minutos de caminho durante os quais Pedro falou sobre o trabalho, sobre um cliente difícil, sobre uma reunião que tinha corrido mal na semana anterior. Ela ouviu com atenção, porque sempre ouvia Pedro com atenção. Tinha feito disso um hábito desde o começo do casamento. Não porque achava tudo interessante, mas porque acreditava que ouvir é uma forma de respeito, e que o respeito é a base de qualquer coisa que pretenda durar. Respondeu nos momentos certos, fez a pergunta certa sobre o cliente difícil, disse o que achava sobre a reunião com a honestidade cuidadosa de quem sabe que a verdade útil é diferente da verdade nua. Pedro não perguntou como ela estava. Não era crueldade, era distância. A distância que vai se instalando entre duas pessoas quando a rotina preenche o espaço onde a curiosidade costumava morar, quando o dia a dia vai substituindo o interesse pelo hábito e ninguém percebe porque acontece devagar, quase organicamente, como uma planta que vai crescendo numa direção sem que ninguém tenha planejado que fosse crescer assim. Ela olhou pela janela e pensou nisso. Pensou em quando Pedro perguntava como ela estava com uma genuinidade que ela conseguia sentir na qualidade da pergunta, não na velocidade dela, mas no silêncio depois, o silêncio de quem realmente quer ouvir a resposta. Tinha faz quanto tempo que esse silêncio tinha desaparecido? 2 anos? 3? Ela não sabia dizer o momento exato, porque não tinha havido um momento exato. Tinha havido uma sequência de momentos menores, cada um imperceptível sozinho, que juntos tinham construído a distância que agora existia entre eles no banco do carro como uma terceira pessoa que ninguém havia convidado, mas que estava sempre presente. Chegaram à casa de Dona Perpétua às 7h30 da noite. A casa era grande, de arquitetura antiga bem conservada,
jardim com roseiras que Ana Beatriz sempre admirava porque tinham aquele cuidado de quem não apenas planta, mas cultiva, aquela atenção contínua que as coisas vivas precisam para florescer. As luzes das janelas eram quentes, o som de conversas e música chegava suave desde o portão. Ela respirou, endireitou o vestido, seguiu Pedro. Dentro havia talvez 30 pessoas, parentes de gerações diferentes misturados na sala grande e no corredor e na varanda iluminada com luzes de varal. Crianças correndo entre as pernas dos adultos, os avós homenageados sentados numa poltrona dupla no centro da sala como reis de uma corte que eles não tinham pedido, mas que claramente apreciavam. Dona Perpétua estava de pé perto da janela quando Ana Beatriz entrou. 62 anos, cabelos brancos presos com elegância, um vestido bordô de mangas longas que custava mais do que o salário mensal de muita gente e que ela usava com a naturalidade de quem nunca precisou pensar no preço das coisas. Era uma mulher que tinha a rara capacidade de preencher o ambiente ao seu redor sem se mover, como um campo magnético que reorganiza o que está próximo apenas por existir. Ela olhou Ana Beatriz entrar. O olhar veio de longe e chegou devagar, aquele tipo de olhar que é uma avaliação disfarçada de reconhecimento. Os olhos de Dona Perpétua desceram pelo vestido azul de cima a baixo e subiram de volta ao rosto de Ana Beatriz com uma velocidade que era ao mesmo tempo rápida e completamente sem pressa, como o tempo se comporta diferente para ela do que para os outros. Ana Beatriz sorriu, disse boa noite, caminhou em direção à sogra para o beijo no rosto que o protocolo exigia. Dona Perpétua recebeu o beijo, ficou olhando para o vestido por um segundo que durou mais do que um segundo, e então disse, com a voz clara de quem não está sussurrando nem gritando, mas sendo ouvida por qualquer pessoa num raio de 2 metros, que vestido é esse, Ana Beatriz? Parece roupa de praia. Alguém perto parou de falar. Ana Beatriz sentiu o comentário como se sente uma jarrada de vento frio num dia que parecia ameno, aquela surpresa física antes mesmo que o cérebro processe o que aconteceu. Mas não deixou aparecer. Tinha aprendido a não deixar aparecer. Disse ainda com o sorriso que tinha escolhido com cuidado, que achava bonito, que o linho era um tecido nobre. Dona Perpétua fez com a boca uma expressão que não chegava a ser sorriso. Disse, linho é roupa de verão, minha filha. Numa ocasião como essa, a gente espera outra coisa. E então, antes que qualquer outra palavra pudesse ser dita, antes que Ana Beatriz pudesse respirar, ou recuar, ou fazer qualquer coisa que a situação pedisse, Dona Perpétua estendeu a mão e com 2 dedos pinçou o tecido do vestido na altura do ombro, puxou e deixou cair com um gesto que dizia mais do que qualquer palavra poderia dizer. O gesto de quem testa a qualidade de algo que encontrou numa loja de segunda linha, o gesto de quem está demonstrando um ponto. O tecido não rasgou, era bom demais para rasgar com aquele gesto, mas a humilhação foi completa mesmo assim. Porque o que Dona Perpétua fez não era sobre o vestido, nunca tinha sido sobre o vestido, era sobre o que o vestido representava na leitura de Dona Perpétua, a origem de Ana Beatriz, a feira de artesanato, a costureira idosa, a vida que Ana Beatriz tinha vivido antes de entrar naquela família e que Dona Perpétua nunca tinha aceitado como suficiente para o filho dela. Era sobre mostrar, numa sala cheia de gente, com um gesto que não precisava de palavras, que Ana Beatriz não pertencia ali, que nunca pertenceu, que o fato de ter um anel de casamento com o sobrenome da família no dedo não mudava o que ela era na avaliação de Dona Perpétua. Pedro estava a 3 metros de distância, conversando com um primo. Viu, não se moveu. Ana Beatriz ficou de pé por um momento que se sentiu eterno. A sala tinha aquele silêncio específico de quando algo acontece que todos viram e ninguém sabe como nomear. O silêncio de 30 pessoas que estão fingindo que não viram, mas viram todas. A criança que estava correndo parou. A música continuou, inconsciente da situação, um samba suave que de repente parecia completamente inadequado. E então, Ana Beatriz fez uma coisa que ninguém naquela sala esperava. Ela não chorou, não saiu correndo, não disse uma palavra em voz alta. Olhou para Dona Perpétua nos olhos com uma calma que não era submissão e não era desafio, mas era algo mais profundo do que os dois. Uma calma que vem de um lugar que a humilhação não consegue alcançar porque é mais fundo do que a humilhação consegue ir.
e disse com a voz quieta e firme de quem está absolutamente presente no próprio corpo: "Obrigada por sua opinião, Dona Perpétua", e foi cumprimentar os avós homenageados. Naquelas 3 palavras havia mais do que educação. Havia uma declaração de quem ela era que nenhuma sogra, nenhum gesto, nenhum olhar de avaliação poderia desfazer. Havia o peso de uma mulher que tinha aprendido, ao longo de uma vida que não poupou nenhum capítulo difícil, que a sua dignidade não dependia da aprovação de ninguém para existir. Havia também, naquelas 3 palavras, o começo silencioso de uma decisão. O jantar aconteceu, Ana Beatriz sentou-se à mesa, comeu, conversou com os parentes que conhecia, foi gentil com os que não conhecia, ouviu os discursos pelos avós com atenção genuína, porque a história de amor daqueles 2 velhos que tinham 50 anos juntos merecia atenção genuína, independente de tudo o que estava acontecendo ao redor. Quando a sobremesa veio, ela comeu também, porque era boa e... Existe uma diferença entre sofrer e afundar. Jó sofreu. Sofreu de um jeito que a maioria das pessoas nunca vai experimentar nem nos piores capítulos de uma vida. Perdeu filhos, perdeu saúde, perdeu riqueza, perdeu a confiança da própria esposa e ficou sentado num monte de cinzas, raspando as chagas do próprio corpo com um caco de barro. Isso é sofrimento real, concreto, com cheiro e dor e a dimensão física que o sofrimento sempre tem quando é verdadeiro. Mas Jó não afundou. E a diferença entre sofrer e afundar era o que Ana Beatriz estava aprendendo nos dias depois do jantar. Aprendendo não com o intelecto, que já conhecia a história, mas com o corpo e o espírito que estavam vivendo a própria versão dela, menor em escala, mas não menor em peso, porque o peso do sofrimento não é medido em comparação com o sofrimento alheio, mas na proporção com a capacidade de suportar de quem está carregando. Ela tinha capacidade, sempre teve. Isso não era arrogância, era reconhecimento de algo que a vida tinha forjado nela ao longo de anos que não tinham sido gentis em nenhum capítulo importante. Ana Beatriz tinha crescido sendo a filha mais velha de uma mãe que adoeceu cedo e de um pai que amava a família, mas não sabia como demonstrar esse amor de formas que a família conseguia receber. Tinha aprendido desde os 12 anos que o mundo não faz pausa para que você processe uma coisa antes de apresentar a próxima. Tinha aprendido que a força que você precisa raramente aparece antes de você precisar dela, geralmente aparece no exato momento em que você está usando, como se surgisse do próprio ato de ser necessária. Nos dias depois do jantar, ela foi trabalhar como sempre, chegou no horário como sempre, entregou o que precisava ser entregue como sempre. Era professora de português numa escola estadual, há 11 anos no mesmo lugar, conhecida pelos alunos como aquela professora que não é fácil, mas é justa, que não perdoa o que não deve ser perdoado, mas também não esquece o que não deve ser esquecido. Tinha alunos que tinham passado pela sala dela 10 anos atrás e ainda mandavam mensagem às vezes, nos aniversários dela ou nos momentos em que liam alguma coisa bonita e queriam compartilhar com alguém que ia entender por que era bonito. O trabalho era onde ela era mais inteiramente ela mesma. Não porque a vida em casa era falsa, não era, mas porque o trabalho era o lugar onde a versão dela que não pedia permissão para existir podia existir sem complicação. Na sala de aula, ela era competente, ela era confiante, ela tomava decisões e as decisões importavam, e os resultados eram visíveis. Havia um feedback imediato na sala de aula que a vida doméstica raramente oferece. O olho do aluno que entende, a mão que se levanta com a pergunta certa, o texto que volta revisado e melhor do que era, a prova que mostra que o que ela ensinou foi aprendido. Mas o trabalho não era onde a batalha estava acontecendo. A batalha estava em casa. Pedro tinha voltado a ser Pedro depois do jantar, o Pedro de sempre, aquele Pedro que era presente fisicamente e ausente em dimensões que são mais difíceis de nomear. Não era mau, não era violento, não bebia, não traía, não gritava. Era o tipo de marido que as pessoas de fora descrevem como bom, porque usam os termos negativos como balizadores e em todos eles ele passa. Mas Ana Beatriz sabia que bom não é apenas a ausência do ruim. Sabia que um casamento não é apenas a ausência de traição e violência e vício. É a presença de algo, da conversa real, do interesse genuíno,
do parceiro que aparece não apenas no que precisa ser feito, mas no que precisa ser sentido. E Pedro havia muito tempo tinha parado de aparecer nessa segunda categoria. Ela tinha tentado conversar sobre isso, não uma vez, não duas. Tinha tentado de formas diferentes, nas formas diretas que assustam os homens que não estão acostumados com a conversa direta sobre sentimento, e nas formas oblíquas, que às vezes chegam mais longe exatamente porque chegam de lado. Tinha tentado num domingo de manhã, depois do café, tinha tentado numa viagem que fizeram para a praia no segundo ano de casamento, tinha tentado numa terça-feira à noite depois de um jantar bom quando o clima estava leve e parecia que havia abertura. Em todas as tentativas, Pedro ouvia até um ponto e depois desviava. Não de forma agressiva, com uma gentileza que era quase mais difícil do que a agressividade seria, porque gentileza é mais difícil de nomear como recusa. Ele dizia que entendia, depois mudava de assunto. Ela parou de tentar de uma forma direta e começou a tentar de outras formas. Começou a criar situações onde a conversa poderia acontecer naturalmente. Jantares sem celular, passeios, um curso que os dois poderiam fazer juntos. Pedro participava de tudo com boa vontade e voltava para o mesmo Pedro depois, como se houvesse uma versão dele que aparecia nas circunstâncias especialmente criadas e uma versão cotidiana que era a versão real, e as duas versões não conversavam entre si. O jantar da sogra tinha sido apenas o episódio mais recente numa série que começava a revelar um padrão que Ana Beatriz não podia mais fingir que não via. Dona Perpétua tinha feito comentários sobre ela em presença de Pedro antes, não sempre com a dureza daquela noite, às vezes com mais sutileza, o tipo de sutileza que você só consegue desmontar depois, sozinha, quando reconstrói a conversa e entende o que estava sendo dito nas entrelinhas. Pedro tinha ouvido todos esses comentários, tinha ficado em silêncio em todos eles, não porque concordava, ela não acreditava que concordava, mas porque o silêncio era a forma que ele tinha de encontrar de não precisar escolher entre a mãe e a esposa, a saída que não é saída, mas que adia o momento em que a escolha se torna inevitável. O problema é que o adiamento também é uma escolha, só que é uma escolha que deixa a outra pessoa sozinha no meio da situação que deveria ser enfrentada por eles dois. Nos dias depois do jantar, Ana Beatriz voltou ao livro de Jó com uma frequência que ela reconhecia como necessidade e não como devoção formal. Voltava não para encontrar versículos confortáveis que pudesse usar como bálsamo sobre a dor, o tipo de uso da Bíblia que ela sempre achou incompleto, porque trata o texto sagrado como farmácia e não como encontro. Voltava para o Jó real, o Jó que reclama, o Jó que pergunta por quê, o Jó que diz coisas que fazem os leitores desconfortáveis porque são verdadeiras demais para serem confortáveis. Havia uma passagem que ela voltava sempre nesses dias. Jó falando para os amigos que queriam que ele ficasse em silêncio, que queriam que ele parasse de questionar, que queriam que ele aceitasse o sofrimento como punição divina e ficasse quieto com essa aceitação. E Jó dizendo: falareis com injustiça a favor de Deus? Falareis enganosamente por ele? Tomareis partido por ele? Contendereis a favor de Deus? Os amigos de Jó achavam que estavam defendendo Deus quando queriam que Jó ficasse quieto. Estavam, na verdade, defendendo o próprio conforto deles, porque Jó questionando em voz alta era desconfortável. Jó sofrendo em voz alta perturbava a narrativa simples que os amigos tinham construído sobre como as coisas funcionam. E quando o sofrimento real de alguém ameaça a narrativa simplificada de quem está de fora, a reação mais comum é pedir que quem está sofrendo seja mais comportado. Ana Beatriz pensou nisso em relação às pessoas ao seu redor. As amigas que diziam que Dona Perpétua era assim mesmo, que era a geração dela, que era melhor não valorizar. A irmã que dizia que Pedro era um bom homem e que casamento tem altos e baixos, e que ela estava exagerando a dificuldade. A cunhada que dizia que a sogra era difícil com todo mundo e que não era pessoal. Todas essas pessoas queriam que Ana Beatriz ficasse quieta com o sofrimento, não por maldade, mas porque o sofrimento dela em voz alta perturbava a narrativa que elas tinham construído sobre como as coisas eram. Mas ela não ia ficar quieta, não da forma que os amigos de Jó queriam que Jó ficasse quieto. Ia ficar quieta de outra forma. Ia ficar quieta para fora,
com as pessoas que não tinham capacidade ou intenção de verdadeiramente ajudar, porque grito no lugar errado desperdiça a energia que seria melhor guardada para outra coisa. Mas ia falar alto para dentro, na oração, no caderno, nas páginas do Jó, que respondiam de volta com a honestidade que ela precisava encontrar nos outros e muitas vezes não encontrava. Era nessa época que começou a acordar 1 hora mais cedo do que o necessário, não para fazer mais coisas, já fazia coisas suficientes. Acordava mais cedo para ter aquela hora só dela, aquela hora em que a casa estava quieta e Pedro ainda dormia, e o dia ainda não tinha começado a fazer suas exigências. Ficava na cozinha com o café, e a Bíblia, e o caderno, e ficava naquele espaço que ela foi aprendendo a reconhecer como o espaço mais importante do dia, o espaço onde ela se orientava antes de sair pelo dia afora, onde ela lembrava quem ela era antes de começar a ser o que o mundo precisava que fosse. Começou a escrever orações, não as orações prontas que aprendeu na infância, que eram boas, mas eram também um pouco como roupas de outra pessoa, que vestem, mas não caem exatamente do seu jeito. Orações com as próprias palavras, cruas e diretas, com as perguntas que tinham medo de parecer irreverentes, mas que ela precisava fazer. Por que, Senhor? Por quanto tempo? O que eu faço com essa dor que não vai embora? O que significa amar alguém que não sabe como me ver? Como eu fico em pé num lugar que foi construído para que eu ficasse de joelhos? E havia respostas, não do tipo que chega em voz audível, não do tipo que remove a dificuldade, do tipo que chega como clareza, como a forma de ver a mesma situação de um ângulo diferente que revela algo que não estava visível antes. Clareza sobre quem ela era, sobre o que ela tinha, sobre o que ela ainda podia fazer com o que tinha. Foi nessa época que começou a reparar nas coisas que eram. Há uma coisa que acontece nas famílias quando existe uma pessoa que funciona como centro de gravidade, que puxa tudo e todos na direção dela com uma força que não é física, mas é real, como se fosse. Todos os outros planetas do sistema orbitam em volta dessa força, ajustando trajetórias, compensando inclinações, desenvolvendo ao longo do tempo rotas que evitam as zonas de maior turbulência e maximizam o tempo nas zonas de menor atrito. E isso acontece de forma tão gradual e tão completa que as pessoas dentro do sistema raramente conseguem ver que é um sistema. Para elas, é simplesmente como as coisas são. Dona Perpétua era esse centro de gravidade. Ana Beatriz levou tempo para entender isso com a clareza que o tempo às vezes permite. No começo, quando estava começando a namorar Pedro, tinha interpretado a intensidade de Dona Perpétua como o amor materno elevado ao extremo, aquele tipo de amor que é real, mas que por ser grande demais transborda e molha as pessoas ao redor de formas que elas não pediram. Havia generosidade genuína em Dona Perpétua, ninguém podia negar isso. Ela ajudava, ela estava presente, ela organizava, ela lembrava de datas e de preferências e de detalhes que a maioria das pessoas deixa escapar. Havia nela uma forma de cuidar que era real, mesmo que o cuidado viesse embalado num controle que era igualmente real, e que Ana Beatriz demorou para separar do cuidado porque os dois chegavam juntos e na mesma embalagem. Mas com o tempo foi entendendo. O amor de Dona Perpétua era condicional de uma forma que ela nunca nomearia como condicional, porque para ela a condição parecia tão óbvia que nem precisava ser dita. A condição era: você pode estar na minha família se você se encaixar no que eu defino como família. Se a sua origem for a certa, se o seu jeito for o que eu reconheço, se você não desafiar a narrativa que eu construí sobre o que é meu filho e o que é bom para ele. Ana Beatriz não se encaixava, vinha de uma família simples, de uma cidade do interior que não era conhecida por nada que Dona Perpétua considerasse relevante. Tinha feito a universidade pública, porque era a que tinha bolsa, tinha construído a carreira com o esforço de quem sabe que o caminho não vai se abrir sozinho. Não tinha as referências culturais que Dona Perpétua valorizava, não frequentava os lugares que Dona Perpétua frequentava, não conhecia as pessoas que Dona Perpétua conhecia. Era, na avaliação da sogra, uma peça que não combinava com o resto do quadro.
E Dona Perpétua tinha passado os 7 anos de casamento de Pedro e Ana Beatriz tentando, de formas variadas e com graus variados de sutileza, corrigir esse desencaixe, ou pelo menos deixar claro para todos os envolvidos que o desencaixe existia. O que Ana Beatriz foi entendendo, especialmente nos dias e semanas depois do jantar do vestido, era a rede de cumplicidade que esse sistema criava ao redor. Não era apenas Dona Perpétua, era todo o sistema. Havia Cristina, a cunhada e irmã de Pedro, casada com um homem que tinha o sobrenome certo e a formação certa, e que por isso era tratado por Dona Perpétua com uma cordialidade qualitativa e quantitativamente diferente da que ela reservava para Ana Beatriz. Cristina era gentil com Ana Beatriz, de um jeito que era genuíno, mas que existia sempre dentro de uma hierarquia implícita que ela nunca questionava, porque questionar teria implicado em renunciar ao lugar privilegiado que ocupava nessa hierarquia. Cristina tinha visto o gesto do jantar, tinha ficado em silêncio, depois tinha mandado mensagem para Ana Beatriz dizendo que a mãe era assim mesmo e que ela não devia levar para o lado pessoal. Havia o tio Geraldo, irmão de Dona Perpétua, que aparecia nas reuniões de família com a regularidade de uma instituição e que tinha desenvolvido ao longo de décadas uma expertise em navegar a órbita de Dona Perpétua sem nunca criar atrito, uma expertise que ele oferecia às vezes como conselho, dizendo que com ela era melhor concordar porque ela nunca mudava de opinião e brigar só cansava quem brigava. Como se a questão fosse a conveniência de quem estava do lado de fora e não a justiça de quem estava no centro da situação. Havia os primos, os vizinhos de toda a vida que eram quase família, as amigas de Dona Perpétua que apareciam em todos os eventos e que tratavam a sogra com a deferência de quem reconhece poder e sabe que o reconhecimento do poder é um investimento social que rende dividendos. Cada uma dessas pessoas, à sua maneira, mantinha o sistema funcionando ao orbitar ao redor do centro de gravidade com a suavidade de quem aprendeu que o atrito tem um custo que elas não estão dispostas a pagar. E havia Pedro. Pedro era o mais complicado de todos, porque era o mais próximo e porque a complicação dele não era o tipo de complicação que você consegue nomear facilmente e, portanto, combater. Não era que ele discordava de Ana Beatriz e dizia, era que ele ficava no meio, naquele espaço de não escolha, que parecia neutro, mas não era, porque no conflito entre duas pessoas que precisam que você tome partido, não tomar partido é sempre favorecer quem tem mais poder. E Pedro tinha mais poder. Tinha o poder da matriarca, da história, do afeto de toda a vida, do amor que Pedro aprendeu desde criança que era o amor mais incondicional que existia, mesmo que esse amor tivesse condições que só se tornavam visíveis quando você era quem estava do lado de fora delas. Ana Beatriz passou semanas observando o sistema com uma atenção renovada, não de raiva, não de planejamento estratégico de nenhuma resposta, mas com aquela atenção de quem precisa entender o terreno antes de poder entender que caminho tomar. E foi vendo com uma clareza que doía, exatamente porque era clara, que o problema não era Dona Perpétua sozinha. O problema era o sistema, e você não muda um sistema confrontando apenas um ponto dele, porque os outros pontos continuam no lugar, e o sistema se reorganiza ao redor do confronto como água que encontra caminho ao redor de um obstáculo. Jó entendeu isso também. Os amigos de Jó eram um sistema. Elifaz, Bildade, Zofar, cada um com a própria versão da mesma narrativa equivocada, cada um reforçando o erro do outro, o sistema inteiro construído sobre a premissa de que o sofrimento de Jó era consequência de alguma falha de Jó. E Jó, no meio do sistema, poderia ter cedido a essa narrativa, porque era o caminho mais fácil, e porque estava exausto, e porque os amigos tinham autoridade e confiança e a força de estar juntos, enquanto ele estava sozinho. Mas Jó não cedeu, porque Jó sabia algo que os amigos não sabiam, sabia que a narrativa deles era falsa, não porque Jó fosse perfeito, mas porque a relação entre sofrimento e culpa não é a equação simples que os amigos estavam usando. Ana Beatriz sabia disso também. Sabia que a narrativa do sistema ao seu redor era falsa, que não era culpa dela não se encaixar,
que a medida do seu valor não era a aprovação de Dona Perpétua, que o silêncio de Pedro não era um veredito sobre quem ela era, mas uma revelação sobre onde Pedro estava na própria jornada. Mas saber não é o mesmo que não sentir, e ela sentia. Sentia o peso de 7 anos dentro de um sistema que funcionava de formas que ela não conseguia mudar com nenhuma das ferramentas que tinha tentado usar. Sentia a solidão específica de quem está casada e se sente solteira em dimensões que importam. A solidão de quem tem um parceiro que não aparece, não na forma cruel de quem recusa aparecer, mas na forma triste de quem simplesmente não sabe como chegar ao lugar onde o aparecimento é necessário. Foi numa tarde de sábado que a coisa se quebrou. Ela estava na cozinha fazendo o almoço quando Pedro entrou e disse que a mãe tinha ligado chamando para um almoço na casa dela no domingo. E disse com aquele tom que era afirmação, mas que esperava a concordância, o tom que diz que a decisão já está tomada, mas que faz a gentileza de avisar antes de partir. Ela continuou mexendo a panela por um momento, depois parou, virou e disse com uma calma que era deliberada, mas não era artificial: Pedro, eu preciso de um tempo longe da sua mãe. Não estou bem com o que aconteceu no jantar, e você não falou nada sobre isso desde que aconteceu. Pedro ficou parado por um longo momento, o tipo de silêncio que ela conhecia bem, o silêncio de quem está procurando o caminho de menor resistência dentro de uma conversa que não tem caminho de menor resistência, porque a conversa é exatamente sobre isso. Ele disse que ela é difícil, Ana. Sempre foi. Você sabe disso. Ela disse: eu sei. E você é o marido que ficou olhando parado. Mais silêncio. Então ele disse que ia ligar para a mãe dizendo que eles não podiam, e foi para o outro quarto. Ela ficou na cozinha com o coração acelerado, não de vitória. Vitória não era a palavra certa para uma conversa como aquela, mas de algo próximo de alívio, a leveza física de quem finalmente disse uma verdade que estava guardada há tempo demais. Mais tarde, naquela noite, Pedro foi até ela no quarto, sentou na beirada da cama do lado dela, ficou quieto por um momento e então disse que sabe que tem deixado ela passar por coisa sozinha, que não sabe como mudar isso, mas que sabe que é verdade. Era a frase mais honesta que ele tinha dito em muito tempo, talvez a mais honesta do casamento. Ela olhou para ele e sentiu aquela mistura específica que é característica das situações humanas reais, não as situações de ficção, onde os sentimentos são limpos e separados, mas as situações reais onde o amor e a decepção, e a compaixão e a magoa existem no mesmo peito, sem que nenhum deles cancele o outro. Disse: obrigada por dizer isso. E ficaram. Há um paradoxo na história de Jó que Ana Beatriz foi entendendo conforme os meses passaram depois daquela noite do jantar. O paradoxo é este: o sofrimento que deveria destruir Jó foi exatamente o que revelou quem Jó era de verdade. Não no sentido sentimental de que o sofrimento revela caráter, embora isso seja verdade, mas no sentido mais profundo de que o sofrimento removeu tudo o que não era essencial e deixou apenas o que era. Como o fogo que não cria o ouro, mas remove tudo que não é ouro, e o que sobra depois do fogo é o que sempre esteve lá, mas estava escondido debaixo das outras coisas. O que estava escondido debaixo das outras coisas em Ana Beatriz era considerável. Ela descobriu isso aos poucos, naquela hora da manhã que tinha criado para si mesma e que foi ficando cada vez mais central no dia, mais necessária, mais o lugar onde ela se encontrava antes de sair pelo mundo. Descobriu na escrita que tinha voltado a fazer e que estava ganhando uma qualidade diferente da escrita de antes do casamento, mais densa, mais honesta, com a especificidade que só existe quando você está escrevendo de um lugar real e não de um lugar que acha que deveria parecer real. Descobriu em conversas que foram acontecendo com mulheres que ela nunca teria buscado antes, porque nunca teria imaginado que precisava delas. Uma psicóloga que uma colega do trabalho tinha recomendado e com quem começou a se encontrar às quintas-feiras de tarde, uma mulher de uns 45 anos, de cabelos casteados e um jeito de ouvir que fazia Ana Beatriz sentir que estava sendo vista de um jeito que não sabia que estava sentindo falta. Nas sessões com a psicóloga, ela foi aprendendo a nomear coisas que existiam, mas que não tinham nome ainda. Padrões de relacionamento,
formas de responder ao conflito que tinha aprendido na infância e que continuava repetindo sem perceber. A diferença entre paciência que fortalece e paciência que corrói. E descobriu numa comunidade. Havia uma mulher na sua igreja, Dona Filomena, 73 anos, viúva havia 15, que tinha a reputação entre as mais jovens de ser a pessoa que você buscava quando estava com um peso que não cabia em oração comum. Não porque Dona Filomena desse conselhos extraordinários. Os conselhos dela eram simples demais para serem considerados extraordinários. Mas porque havia no jeito dela de ouvir uma qualidade que é rara, a qualidade de quem não está ouvindo para responder, mas para estar com. E às vezes estar com é a coisa mais necessária que existe. Ana Beatriz tinha conversado com Dona Filomena algumas vezes ao longo dos anos, mas sempre de forma superficial, a conversa de depois da missa, o cumprimento que vai um pouco além do cumprimento, mas que não chega ainda a ser conversa real. Depois do jantar, numa tarde de terça-feira em que foi até a igreja para uma missa de dia porque precisava de um lugar quieto, encontrou Dona Filomena saindo da sacristia, e algo fez com que parasse e dissesse: "Dona Filomena, você tem um momento?" Elas sentaram num banco do fundo da igreja vazia. A luz entrava pelas janelas laterais em ângulos que faziam o ar dentro da nave parecer levemente dourado. Ana Beatriz contou, não tudo, não com todos os detalhes, mas o suficiente. Contou sobre o jantar, sobre o vestido, sobre o silêncio de Pedro, sobre os anos de pequenas humilhações que iam se somando, sobre a sensação de estar cada vez mais sozinha dentro de uma estrutura que chamava de família. Dona Filomena ouviu tudo sem interromper. Quando Ana Beatriz terminou, ficou em silêncio por um momento. Depois disse apenas: "Você está orando?" Ana Beatriz disse que sim, que estava orando mais do que nunca, que tinha voltado ao livro de Jó. Dona Filomena assentiu, e então disse uma coisa que ficou com Ana Beatriz por muito tempo depois. "O Jó, minha filha, não ficou quieto. Ele sofreu em voz alta na frente de Deus. E Deus disse no final que foi Jó quem falou o reto, não os amigos que ficaram explicando tudo certinho. Jó que sofreu em voz alta." Pausa. Então você sofre em voz alta, com Deus, com as pessoas certas, e você cuida de não deixar o sofrimento te definir, porque Jó era mais do que o sofrimento, e você também é. Ana Beatriz saiu daquela conversa com aquela leveza que é específica de quando alguém diz em palavras simples algo que você sabia, mas que precisava ouvir de fora para se tornar completamente real. Nos meses que se seguiram, ela foi com uma consistência que era ao mesmo tempo sua marca e sua conquista, construindo. Não dramaticamente, não com anúncios, com aquela consistência quieta de quem entendeu que transformação real não acontece numa virada, mas num acúmulo, dia sobre dia, escolha sobre escolha, manhã sobre manhã. Construiu a prática da manhã cedo, construiu a terapia, construiu a amizade com Dona Filomena que foi ficando mais profunda com o tempo. Construiu a escrita que foi ganhando forma e para a qual criou um blog discreto, sem divulgação ampla no começo, apenas um lugar onde as palavras podiam existir fora dela, e para o qual foi criando uma pequena audiência de leitoras que encontravam nos seus textos o reflexo de algo que estavam vivendo ou que tinham vivido. E descobriu numa comunidade. Havia uma mulher na sua igreja, Dona Filomena, 73 anos, viúva havia 15, que tinha a reputação entre as mais jovens de ser a pessoa que você buscava quando estava com um peso que não cabia em oração comum. Não porque Dona Filomena desse conselhos extraordinários. Os conselhos dela eram simples demais para serem considerados extraordinários. Mas porque havia no jeito dela de ouvir uma qualidade que é rara, a qualidade de quem não está ouvindo para responder, mas para estar com. E às vezes estar com é a coisa mais necessária que existe. Ana Beatriz tinha conversado com Dona Filomena algumas vezes ao longo dos anos, mas sempre de forma superficial, a conversa de depois da missa, o cumprimento que vai um pouco além do cumprimento, mas que não chega ainda a ser conversa real. Depois do jantar, numa tarde de terça-feira em que foi até a igreja para uma missa de dia porque precisava de um lugar quieto, encontrou Dona Filomena saindo da sacristia, e algo fez com que parasse e dissesse: "Dona Filomena, você tem um momento?" Elas sentaram num banco do fundo da igreja vazia.
A luz entrava pelas janelas laterais em ângulos que faziam o ar dentro da nave parecer levemente dourado. Ana Beatriz contou, não tudo, não com todos os detalhes, mas o suficiente. Contou sobre o jantar, sobre o vestido, sobre o silêncio de Pedro, sobre os anos de pequenas humilhações que iam se somando, sobre a sensação de estar cada vez mais sozinha dentro de uma estrutura que chamava de família. E descobriu numa comunidade. Havia uma mulher na sua igreja, Dona Filomena, 73 anos, viúva havia 15, que tinha a reputação entre as mais jovens de ser a pessoa que você buscava quando estava com um peso que não cabia em oração comum. Não porque Dona Filomena desse conselhos extraordinários. Os conselhos dela eram simples demais para serem considerados extraordinários. Mas porque havia no jeito dela de ouvir uma qualidade que é rara, a qualidade de quem não está ouvindo para responder, mas para estar com. E às vezes estar com é a coisa mais necessária que existe. Ana Beatriz tinha conversado com Dona Filomena algumas vezes ao longo dos anos, mas sempre de forma superficial, a conversa de depois da missa, o cumprimento que vai um pouco além do cumprimento, mas que não chega ainda a ser conversa real. Depois do jantar, numa tarde de terça-feira em que foi até a igreja para uma missa de dia porque precisava de um lugar quieto, encontrou Dona Filomena saindo da sacristia, e algo fez com que parasse e dissesse: Dona Filomena, você tem um momento? Elas sentaram num banco do fundo da igreja vazia. A luz entrava pelas janelas laterais em ângulos que faziam o ar dentro da nave parecer levemente dourado. Ana Beatriz contou, não tudo, não com todos os detalhes, mas o suficiente. Contou sobre o jantar, sobre o vestido, sobre o silêncio de Pedro, sobre os anos de pequenas humilhações que iam se somando, sobre a sensação de estar cada vez mais sozinha dentro de uma estrutura que chamava de família. E descobriu numa comunidade. Havia uma mulher na sua igreja, Dona Filomena, 73 anos, viúva havia 15, que tinha a reputação entre as mais jovens de ser a pessoa que você buscava quando estava com um peso que não cabia em oração comum. Não porque Dona Filomena desse conselhos extraordinários. Os conselhos dela eram simples demais para serem considerados extraordinários. Mas porque havia no jeito dela de ouvir uma qualidade que é rara, a qualidade de quem não está ouvindo para responder, mas para estar com. E às vezes estar com é a coisa mais necessária que existe. Ana Beatriz tinha conversado com Dona Filomena algumas vezes ao longo dos anos, mas sempre de forma superficial, a conversa de depois da missa, o cumprimento que vai um pouco além do cumprimento, mas que não chega ainda a ser conversa real. Depois do jantar, numa tarde de terça-feira em que foi até a igreja para uma missa de dia porque precisava de um lugar quieto, encontrou Dona Filomena saindo da sacristia, e algo fez com que parasse e dissesse: Dona Filomena, você tem um momento? Elas sentaram num banco do fundo da igreja vazia. A luz entrava pelas janelas laterais em ângulos que faziam o ar dentro da nave parecer levemente dourado. Ana Beatriz contou, não tudo, não com todos os detalhes, mas o suficiente. Contou sobre o jantar, sobre o vestido, sobre o silêncio de Pedro, sobre os anos de pequenas humilhações que iam se somando, sobre a sensação de estar cada vez mais sozinha dentro de uma estrutura que chamava de família. E descobriu numa comunidade. Havia uma mulher na sua igreja, Dona Filomena, 73 anos, viúva havia 15, que tinha a reputação entre as mais jovens de ser a pessoa que você buscava quando estava com um peso que não cabia em oração comum. Não porque Dona Filomena desse conselhos extraordinários. Os conselhos dela eram simples demais para serem considerados. No livro de Jó, o dobro vem depois, não durante. Não no meio do sofrimento como recompensa pelo comportamento adequado durante o sofrimento. Depois, quando o processo está completo, quando Jó orou pelos amigos que erraram, quando o ciclo se fechou da forma que apenas Deus conhecia quando começou. E o dobro é concreto, é real, é contável. Mais filhos, mais ovelhas, mais camelos, o dobro de tudo que foi perdido. Como se Deus quisesse deixar claro que não era sobre consolo espiritual enquanto a perda permanecia. Era sobre restauração real, no mundo real, nas dimensões que o mundo real consegue medir. Ana Beatriz não sabia quando o dobro viria. Não sabia se viria da forma que ela imaginava ou de formas que ainda não conseguia imaginar.
Havia aprendido ao longo dos meses de prática que tentar adivinhar a forma da restauração é um desperdício de energia que seria melhor usada em outra coisa. A restauração de Jó não veio da forma que Jó teria previsto se tentasse prever. Veio da forma de Deus, que é invariavelmente mais criativa e mais completa do que a forma que qualquer humano consegue planejar. O que ela fazia era continuar sendo quem estava aprendendo a ser, continuar com as manhãs, com a escrita, com a terapia, com as conversas com Dona Filomena, com as conversas cada vez mais honestas com Pedro, com o trabalho que era o lugar onde ela era mais inteiramente ela mesma, e que ia revelando novas dimensões quanto mais ela se tornava inteira no resto da vida também. E as coisas foram mudando. Pedro foi para a terapia. Não porque ela pediu, embora ela tivesse mencionado a possibilidade numa das conversas difíceis que eles foram aprendendo a ter. Foi porque chegou a um ponto em que precisava, aquele ponto que as pessoas alcançam quando a distância entre quem estão sendo e quem querem ser fica grande demais para continuar sendo ignorada. Começou com uma frequência e foi continuando, e Ana Beatriz podia ver, com o tempo, as mudanças pequenas que o trabalho interno vai produzindo quando é feito com honestidade. Havia mais perguntas. Havia momentos em que Pedro estava presente de formas que antes estava ausente. Havia conversas que chegavam a lugares que as conversas deles antes não chegavam. Havia ainda dificuldades, ainda a dinâmica da família de origem que não muda overnight. Ainda momentos em que o Pedro antigo aparecia com os reflexos antigos. Mas havia também o Pedro que estava tentando, e que sabia que estava tentando, e que às vezes dizia isso, o que já era diferente do silêncio de antes. Havia também a questão de Dona Perpétua. A mudança em Dona Perpétua foi a mais lenta e a mais surpreendente de todas. Não houve confronto, não houve a cena que as histórias de ficção geralmente colocam, a sogra sendo desafiada em público e saindo derrotada, a verdade sendo dita em voz alta na frente de todo mundo, o sistema desmoronando de forma dramática. Nada disso. O que houve foi algo mais quieto e, de certa forma, mais profundo do que qualquer cena poderia ser. Houve Pedro. Quando Pedro começou a aparecer de formas que antes não aparecia, quando começou a dizer para a mãe de forma gentil, mas clara, que alguns comentários não eram necessários, quando começou a fazer escolhas pequenas que privilegiavam a mulher em vez de evitar o conflito com a mãe, o sistema começou a se reorganizar. Não porque Dona Perpétua mudou da noite para o dia, mas porque o planeta mais importante na órbita dela mudou de trajetória. E quando o planeta mais importante muda de trajetória, o campo gravitacional do centro muda também, porque um sistema é definido pelas relações entre as partes, e não apenas pela força do centro. Ana Beatriz viu isso acontecendo com aquela atenção que tinha desenvolvido nos meses de observação e que agora era parte de quem ela era. Via Pedro numa conversa com a mãe e podia perceber, pela postura, pelo ritmo das palavras, pela forma como ele ficava ou se movia, quando estava segurando o terreno e quando estava cedendo. E via a resposta de Dona Perpétua a essa firmeza nova, que não era rendição, mas era, pela primeira vez, algo diferente da expectativa automática de que o campo gravitacional se manteria sem necessidade de ajuste. Numa tarde de domingo, 4 meses depois do jantar do vestido, Dona Perpétua apareceu na casa de Ana Beatriz e Pedro. Não era hora de visita marcada. Ligou antes, mas com pouca antecedência, o tipo de ligação que é mais aviso do que pedido de permissão. Ana Beatriz recebeu, fez café, colocou na mesa com biscoitos que tinha feito naquele fim de semana. Ficaram as 3 na mesa. A conversa foi normal nos primeiros minutos, o tipo de conversa que preenche o espaço enquanto o que precisa ser dito ainda está encontrando o caminho. E então, Dona Perpétua, com aquela capacidade que as pessoas de forte personalidade às vezes têm de fazer as coisas difíceis da forma direta quando finalmente decidem fazê-las, disse: "Eu quero pedir desculpa pelo que aconteceu no jantar do aniversário." O silêncio depois dessa frase foi de uma qualidade diferente de todos os silêncios que Ana Beatriz tinha vivido naquela família. Não eram as desculpas elaboradas da ficção. Eram simples, eram imperfeitas. Havia nelas a hesitação de alguém que não estava acostumada a se desculpar e que estava fazendo isso assim mesmo. Havia nelas o mínimo de elaboração que tornava as desculpas reais, em vez de performáticas, que é que elas nomeavam o que tinha acontecido, sem tentar transformar o que tinha acontecido em outra coisa. Ana Beatriz ficou em silêncio por um momento, e então disse: "Eu aceito as desculpas." Não disse que estava tudo bem, porque não estava tudo bem ainda. Havia um caminho a ser percorrido.
Não disse que entendia, porque entender não era o que estava sendo pedido naquele momento. Disse que aceitava as desculpas porque aceitava, e aceitava não como ingenuidade e não como esquecimento, mas como a escolha consciente de uma mulher que tinha aprendido ao longo dos meses anteriores que guardar a mágoa tem um custo que ela não queria continuar pagando, que perdoar é diferente de esquecer, e diferente de fingir que estava tudo bem, que é o ato de colocar a coisa no lugar onde ela pertence e seguir em frente carregando o que é seu e não o que não é. Dona Perpétua assentiu, bebeu café, comeu um biscoito, disse que estava bom o biscoito. Ana Beatriz agradeceu e disse a receita. E naquele detalhe ordinário, a receita do biscoito passada entre duas mulheres que estavam encontrando um caminho, havia alguma coisa. Não a resolução de todos os anos, não a garantia de que tudo seria diferente de agora em diante, mas o começo possível de alguma outra coisa. Uma fissura na parede, onde antes era parede sólida. Depois que Dona Perpétua foi embora, Pedro ficou parado na cozinha por um momento olhando para a xícara de café vazia. Depois olhou para Ana Beatriz e disse: "Obrigada." Ela perguntou: "Por quê?" Ele disse: "Por não ter desistido. De mim. Aqui." Havia tanto nessa frase que ela ficou um momento sem responder. Depois disse com a simplicidade que é a única forma honesta de responder a uma coisa que tem essa dimensão: "Eu não ia desistir sem fazer tudo o que eu podia fazer primeiro." Pausa. Eu fiz. E havia na forma como ela disse isso, uma paz que não era a paz de quem chegou ao fim. Era a paz de quem chegou a um lugar firme dentro de si mesma, que não depende das circunstâncias ao redor para existir, que havia sido construída nas manhãs escuras com o caderno e o café e a Bíblia aberta no livro de Jó, construída nos choros que tinha chorado na terapia sem vergonha, porque a psicóloga disse que vergonha de chorar é um luxo que quem está em processo não pode se dar. Construída nas conversas com Dona Filomena no banco do fundo da igreja, com a luz dourada entrando pelas janelas laterais, construída nos textos do blog que chegaram a uma audiência que ela não esperava quando começou. Havia leitoras que mandavam mensagem dizendo que estavam passando pelo mesmo e que suas palavras as tinham ajudado a nomear algo que estava sem nome. Havia leitoras que diziam que tinham compartilhado com a mãe, ou com a irmã, ou com a amiga, porque precisavam que ela entendesse o que estavam vivendo e não sabiam dizer com suas próprias palavras. Uma editora entrou em contato. Pequena, mas séria, especializada em textos de não ficção com perspectiva feminina. Queriam saber se ela teria interesse em transformar o material do blog em um livro. Ela ficou olhando para o e-mail por um tempo, releu, e então foi até a janela da cozinha e ficou olhando para o jardim por um momento. Pensou na costureira da feira de artesanato que tinha feito o vestido azul e que tinha dito que o linho melhora com o tempo. Pensou em Jó com o dobro. Pensou em Dona Filomena no banco do fundo da igreja dizendo que Jó sofreu em voz alta na frente de Deus e disse no meio de tudo, sem garantia de nada: "Eu sei que o meu Redentor vive." Pensou em Pedro dizendo obrigada por não desistir. Pensou nas manhãs escuras com o caderno e na fé que não era da hora fácil, mas da madrugada. E respondeu: "Sim, tenho interesse." Não sabia o que viria depois disso. Não sabia como seria o livro, se seria bom, se chegaria às pessoas que precisavam. Não sabia como seriam os próximos meses com Pedro, se o crescimento que estava acontecendo continuaria ou haveria recuos, se Dona Perpétua se tornaria alguém diferente do que tinha sido, ou se as desculpas eram o começo de uma mudança genuína ou um momento isolado. Não sabia muita coisa sobre o futuro porque ninguém sabe. Mas sabia o que Jó sabia. Sabia que havia algo que não dependia do futuro para ser real, que havia um fundamento que as circunstâncias podiam sacudir, mas não podiam remover, que havia uma voz nela que tinha sobrevivido a tudo que tentou silenciá-la e que estava, nos meses que passaram desde aquela noite do jantar, ficando mais forte e não mais fraca. O vestido azul estava no guarda-roupa. Ela não tinha dado para ninguém, não tinha jogado fora, não tinha guardado no fundo de uma caixa como memória dolorosa. Estava no guarda-roupa, disponível, como qualquer outra roupa que se usa quando o momento certo chega. Numa manhã de sábado, ela o tirou, vestiu, olhou no espelho. A mulher no espelho era a mesma e era diferente. Mesma altura, mesmo rosto, mesmos olhos escuros que a mãe disse desde criança que eram olhos que viam demais. Mas havia algo na postura, na forma como ela estava de pé dentro do vestido, que era diferente do jantar. Era a postura de alguém que não está esperando o julgamento, que não está antecipando o inventário,
que está simplesmente de pé no próprio corpo, com a naturalidade de quem sabe que o chão debaixo dos pés é firme. Pedro entrou no quarto, viu, ficou parado por um momento e disse: "Você está linda."